Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre História da Arte. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está a professora Adriana Rodrigues Soares, que é professora do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, titular da disciplina de História da Arte. Professora, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigada, agradeço o convite. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco, o tema de hoje, História da Arte. Comigo no estúdio, a professora de História da Arte do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Adriana Rodrigues Soares. Professora, há pouco tempo atrás, a senhora lançou um livro de colorir para adultos com desenhos de sapatos de salto alto. Eu achei a ideia muito criativa, muito original. Eu também. E depois, conversando com alguns dos seus colegas, eu descobri que a senhora era titular da disciplina de História da Arte. Certo. Nós já conversamos em outras emissoras e a conversa rendeu um papo muito agradável e muito instrutivo. Eu gostaria que a senhora aproveitasse esse espaço hoje aqui para dividir um pouco do conhecimento que a senhora tem conosco a respeito de um dos assuntos que eu acho que é mais importante dentro do contexto da humanidade. O ser humano ele não consegue se afastar da arte. A arte é o campo lúdico que estimula e dá sentido à vida. Com certeza. Né? É como eu vejo a arte. Né? E nesse universo nós estimulamos a criatividade, a capacidade de reflexão, enfim. Expressão. Exatamente. Né? Que nos permite a comunicação com todos. Justamente por isso nós podemos dizer que a história da arte está correlacionada, entrelaçada com a história da própria humanidade? Perfeitamente. Então, falar de história da arte é uma coisa bastante ampla, complexa e ampla, né? Então, o que eu gosto sempre de abordar inicialmente, quando eu vou construir os recortes aqui, né, para que a gente possa construir essas pontes, é que a história da arte, ou melhor, a arte, seja ela em qualquer linguagem, né? Eu sou da área de artes visuais, né, pintura, desenho. Mas quando eu falo de artes aqui nesse contexto, e eu vou destacar mais o meu ponto, né, de conforto, que é a partir do meu estudo, mas quando eu falo história da arte, eu tenho que pensar na relação universal disso. Por exemplo, a música, a literatura, o teatro, a dança, enfim, todas as artes que se manifestam a partir dos conceitos de uma sociedade. Porque a arte ela é resultado de uma sociedade, do que está acontecendo naquela sociedade. Então, nenhum artista, muitas vezes as pessoas usam o termo que o artista está à frente do seu tempo, né? Ele pode ser um visionário, com certeza, mas ele está vivendo aquele tempo e ele está produzindo sobre aquele tempo, né? E aí, se você for estudar a história da arte, cada período que nós perpassamos durante todo esse monstruoso tempo que nós temos, ele vai mostrar para nós que o artista nada mais fez do que mostrar a partir da sua arte aquilo que a sociedade tinha como carência, tinha como necessidade de todos os conceitos, seja da parte da alegria, da tristeza, da morte, do medo, né? Então isso é muito claro, e cada tempo o artista teve também um papel. Para que ele produzia a sua arte? Para quê? Para quem? Como? Né? Então, isso é muito importante também, deixar claro para que você consiga perceber as construções e as desconstruções que a arte promove. Né? Quando você fala em artes plásticas, por exemplo, a pintura é muito nítido isso. É muito nítido, porque você pega uma obra clássica, vamos pegar algo bem conhecido, Mona Lisa, por exemplo, né? E aí você vai pegar um retrato na contemporaneidade ou na arte moderna, um Picasso, por exemplo, você vai perceber nitidamente essa desconstrução. Mas por que isso? Porque ela tem um sentido. Né? Ela tem um sentido por que Picasso trabalha essa desconstrução e por que Leonardo fez de forma a construir tão nitidamente uma imagem de uma personagem da sociedade.
né? Então, quando a gente fala nesse conceito de arte, a gente tem que pensar que nada está embutido em caixinhas. Quando eu vou dizer assim, isso aqui aconteceu na arte moderna por causa disso, disso e daquilo. Não, ela aconteceu porque a sociedade pede esse retorno. E como o artista ele está dentro dessa sociedade, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir aquilo que a sociedade tem, que ele faz parte disso. Tem um autor, né, muito conhecido, o Augusto Boal, que é do teatro, e do teatro do oprimido, e ele falava assim que todos podem ser artistas, qualquer pessoa pode ser artista. E isso incomodava até os próprios artistas, né? Como assim? Sim, porque todos nós, você acabou de, no seu início de fala, você falou da questão de criatividade, na questão de expressão, de sentimentos, todos nós temos. Né? Não são somente as pessoas que trabalham com essa área. Nós temos que estimular, desenvolver, e é isso que a arte pede. Você não precisa ser artista para usufruir ou fruir sobre a arte. Né? Você pode ser um espectador disso. Outra coisa, antes de começar a falar um pouquinho dos períodos, eu acho importante deixar muito claro que as pessoas elas têm vamos dizer assim, uma visão sobre a arte, de que a arte ela tem que ser bela. Ela tem que me agradar aos olhos, ela tem que me agradar aos ouvidos, até o próprio paladar. E não é bem assim, né? A arte ela tem conceitos e tempos que ela precisou ser bela, porque era o seu objetivo. E quando eu estou falando belo, eu estou falando no sentido clássico, né? Porque o belo, se você for estudar sobre o que é belo, hoje é totalmente diferente do que é belo no período clássico. Então, quando eu usar o termo belo, no contexto que eu fizer comparações aos movimentos, eu estou usando o clássico. Da Grécia Antiga. Da Grécia Antiga, isso. O que seria esse belo clássico da Grécia, né? Dos gregos? A relação de perfeição. O que para eles era perfeito? Era equilíbrio, harmonia, simetria, caracterizava a beleza. Hoje eu posso apreciar uma arte moderna, uma arte contemporânea, e eu posso encontrar naquele feio de senso comum o belo. Tem o Gombrich, ele tem é um autor de livro de história da arte. Ele tem o primeiro capítulo do livro dele, ele coloca um artista, quando esse artista ele retrata uma criança e a sua avó. O seu filho, quando era jovem, e a sua avó. E daí ele questiona as pessoas qual era mais belo daquela imagem. E a maior parte das pessoas diziam a criança, uma senhora com muitas rugas, uma senhora bem de idade. Daí ele vai poetizar em cima e dizer que a beleza estava naquela senhora. Pela sua carga de vida, pela sua representatividade dentro daquela família. Então, a beleza ela está hoje muito mais na relação subjetiva do que objetiva, do que aparência. Né? E se dá o quê? A própria, entre aspas, evolução social desse pensamento. Né? Então, se nós traçarmos aí um sentido de história da arte mesmo, nos períodos históricos, nós podemos começar destacando um pouquinho da Idade Média, por exemplo. Né? Todos aqueles que estudaram a Idade Média dentro do contexto histórico geral, e eu estou falando da arte ocidental, né, que fica bem claro dentro desse conceito aí para nós. A Idade Média ela vai trazer toda uma necessidade do seu contexto histórico, que era até o centrismo, né, que a igreja detinha o poder desse patrocínio artístico, os grandes mecenas, né? Eles que patrocinavam esses artistas para que esses artistas produzissem para a igreja, para que a partir dessa arte, seja ela dentro da arquitetura, da pintura, da música, do teatro, fosse voltado para quê? Para a catequização desses fiéis. Né? Então, é muito assim, fácil de entender. E se nós construirmos parâmetros, por exemplo, a publicidade. Né? Eu quero vender um produto.
eu quero vender uma ideia. Eu tenho que fazer o quê? Trabalhar em cima disso. Eu tenho que ver qual é o meu público, quais são as minhas carências, o que eu preciso falar para você, né, e que eu te convença do que eu estou falando é realmente uma verdade. Né? E era isso que o artista trabalhava. Nesse período, os artistas não eram conhecidos como artistas, eles eram artesãos. Quem eram esses artistas? Eram os monges, eram viajantes que passavam pelas regiões, e eles eram artistas copistas. O que é um artista copista? É aquele que copia. O monge mor, né, ele criava aquela relação, vamos dizer, do que ele precisava a partir das leituras bíblicas, e esses artesãos, eles produziam. Então, por quê? Uma mensagem rápida, cores fortes, sem que apresentasse muitos detalhes, porque ele precisava que aquela leitura fosse realmente dinâmica. E ali eles contavam, como se fossem histórias em quadrinhos, a história de Cristo. Para que eles pudessem fazer com que aqueles fiéis se voltassem para o ensinamento da igreja, a partir do que a igreja queria. Entendo. Né? E isso acaba regendo todo um período que antecede o Renascimento? O período que antecede o Renascimento. Então, aí o que tem uma passagem bem importante para nós entrarmos no Renascimento. Na Idade Média, eles não tinham a preocupação, daí lá, só isso é importante, eles vai ser produzido mosaicos, os vitrais, né? As mais belas catedrais foram construídas neste período, né? E eles no final, já da Idade Média, né, com Giotto, um grande artista do final da Idade Média, que vai pintar os afrescos, que são afrescos, pinturas feitas sobre o reboco fresco na parede. Ele já começa a estudar um pouquinho essa relação da semelhança da imagem ao observador. Porque vem na história da Bíblia que Deus é a imagem semelhança, nós somos a imagem e semelhança. Só que a Idade Média não queria isso, ele queria dizer assim, superior e nós. No Renascimento já há uma nova leitura, com a grande obra de Michelangelo, né, Capela Sistina, que ele vai produzir essas imagens a partir do quê? Da semelhança do indivíduo, do espectador, para que o espectador olhe aquela imagem e se veja. A gente escuta algumas questões, porque Deus não era desse jeito, Cristo, né? Cristo não era desse jeito, porque da fisionomia. Mas é claro, eles também tinham que, a partir de uma imagem, porque quem criou as imagens de Cristo? Quem criou as imagens de Maria? Foram os artistas. Eles é que partiam para aquela sociedade, buscavam faces que se encantassem, e ali eles representavam as pessoas. Tanto que muitos dos retratos que estão pintados, né, a partir da igreja, de santos e anjos, eram de pessoas que viviam naquela comunidade, que serviam como modelos. Né? E aí na Renascença vem o antropocentrismo, que é a relação onde ocorre a Contra-Reforma, né? A igreja, ocorre um enfraquecimento, uma divisão dessa igreja, mas os artistas continuam trabalhando. A senhora fala desse enfraquecimento por conta da Reforma Protestante. Protestante, isso. No começo do século XVI. Isso, perfeito. Então, onde houve uma divisão de pensamentos. Né? Com isso, a igreja continua sendo uma das grandes financiadoras da arte, né? Nós temos ela como um dos grandes mecenas da história da arte, e ela vai continuar, só que aí com um novo pensamento, como eu falei, né? Já valorizando o estudo mais científico da produção artística.
né? Então, nós sabemos aí que Leonardo da Vinci, grandes mestres, dessecavam cadáveres, né? Para que contribuíssem a partir dos seus estudos, não só para a arte, mas para a medicina, enfim, para toda a relação, tanto para pintura, escultura, medicina, e, enfim, quantas descobertas foram construídas aí, né? E aí o artista, ele estava preocupado realmente em produzir aquilo que fosse, vamos usar o termo real, mais fotográfico da imagem, né? Começaram os retratos, coisa que ainda até não tinha. As pinturas, elas se desprendem da parede, vamos pensar assim, né? A ideia dos cavaletes, de pintura a óleo, né? Quando o artista ele podia andar com o seu cavalete e com a sua tela, né? Usavam a madeira também, e não só nas paredes, nos vidros, nos mosaicos, como eram usados antigamente, lá na Idade Média, né? E o artista da Renascença, ele vem buscar isso num sentido de que ele procura trazer a imagem e semelhança, e aí eu sou fascinada por Michelangelo, né? Gosto muito da produção dele. Ele já vai trabalhar a ideia da racionalidade dessas obras com a emoção. É só nós lembrarmos de uma Pietà, né? De Michelangelo, nós lembrarmos daqueles corpos todos contorcidos da Capela Sistina, para que a gente perceba que ele foi até além do que simplesmente a racionalidade da técnica da pintura renascentista, né? E com isso vem trazer para nós uma grande descoberta das técnicas, do esfumato, né? O que é o esfumato? O esfumato é aquela pintura que nos dá a sensação de distância. Então, se você, voltando na Mona Lisa, que muitas pessoas conhecem, se você olhar ela na nitidez da imagem de primeiro plano, e atrás os Alpes lá, todos esfumados, a gente chama de esfumato. E agora me veio uma coisa na cabeça, que se nós pensarmos desses celulares novos agora, que a câmera, veja como, daí eles acham que inventaram agora, né? A coisa já está lá atrás. Ele faz a nitidez do primeiro plano e atrás ele dá a ideia do borrado, né, do esfumado. Então, se fosse um 3D. Isso. O Leonardo já inventou isso lá, né? Nas mãos do Leonardo já aconteceu, né? Então, é uma coisa... Hoje eles só digitalizaram essas relações. Então, o grande ganho técnico da pintura, a arquitetura se fez limpa, que eu digo no sentido mais clássico lá, das colunas, dos frontões, bem renascimento, é um nascimento do clássico novamente. Ou seja, da recuperação do antigo estilo grego. Do estilo grego, perfeito. Com o belo grego, isso. Harmonia, proporção. Equilíbrio, tudo isso. Suas esculturas, tudo pautado lá na relação dos gregos. Sendo que na Idade Média, o que eles trabalhavam? Muitos ornamentos, muitas curvas, porque a curva remete à ideia de sensibilidade, de sentimentos. O que a Renascença fez? Retos, racionalidade, né? Isso nós vamos ver lá no Neoclássico, quando eu falar, por que as nossas universidades têm aqueles frontões, aquelas colunas de frente, para dar a ideia dessa potência, dessa intelectualidade, dessa racionalidade. Então, isso é muito interessante, que nós carregamos isso para a nossa história e fazemos e temos o nosso... E pensamos por quê, né? Ou melhor, nem pensamos, nem sabemos, às vezes, o porquê que aquilo está lá, mas tem todo um significado. Não surge do nada, nada surge do nada. Né? A senhora falou de Leonardo e Michelangelo. Nós também tivemos na arquitetura, foi no período da Renascença, Bramante, que fez a Basílica de São Pedro, né? Basílica de São Pedro. Temos agora, daí isso na Idade Média, a Notre Dame, né, que é um dos grandes exemplos da arte gótica da Idade Média. Anterior à Renascença. Anterior à Renascença, isso. Que daí era rebuscada, os arcos ogivas, né? E aí já os renascentistas já buscam o arco romano novamente, né? Não, eles limpam realmente, né?
Eles trabalham essa ideia mais da limpeza, do clássico, do belo, porque o belo para eles é equilíbrio, né? A gente não pode esquecer isso. E sendo que o rebuscado, o exagero, essa aí não tem nada, ele é movimento, né? É movimento. Movimento é emoção. Né? O estático, já o mais o reto, o limpo, ele é a racionalidade. A Renascença vai durar aproximadamente uns 300 anos. 300 anos, mais ou menos. A gente fica um pouco preocupado em relação a essas questões de tempo, né? Porque o tempo ele é muito mais para a gente um pouco se situar na relação do tempo, mas pensar, porque o que eu percebo, sabe, Ney, quando eu dava aula, principalmente no ensino médio, o aluno ele tinha muito aquela ideia, assim, a impressão que dava assim, acabou agora, começou agora. Acabou, agora eu comecei. Não é bem assim. As coisas, elas se entrelaçam. Lógico, nós usamos esse contexto mais datado para que a gente tenha esse conceito mais de linha de tempo mesmo, para saber o que começou, o que terminou. Né? Mas as coisas, elas, por que surge um novo período? Pela necessidade de uma sociedade que, né, desgastou em relação a certos conceitos já colocados. E quando nós falávamos da ideia da contra-reforma, da reforma protestante, que ocorre no Renascimento, né? Daí vem a contra-reforma católica. Isso, daí que vem a contra-reforma. Né? O que é a contra-reforma? É buscar, dentro desse contexto, um resgate lá medieval. Lógico, com todas, mais ou menos a ideia assim, pegamos aquilo que nos interessa, o que foi bom aqui, vamos construir um novo tempo, né? E dentre os períodos que eu mais gosto, é o Barroco. Né? Após o Renascimento. Após o Renascimento. Que vem carregado da ideia da Contra-Reforma. A Contra-Reforma é a ideia, mais ou menos, de você falar assim, bom, então agora nós temos que fazer o quê? Para que a gente consiga fazer com que os nossos fiéis voltem para a nossa igreja, para a nossa casa, acreditar naquilo que nós falávamos, né? O que eu tenho que fazer? O que a arte vai fazer dentro desse contexto? Ela vai causar, né? Ela vai causar. Ela vai causar no que sentido? Na ideia de que o meu espectador olhe para aquilo e se sensibilize, né? Então é só você olhar um Caravaggio, por exemplo, né? Na minha opinião, um dos maiores artistas de todos os tempos. Eu estive no MASP há uns 4 anos atrás, numa exposição do Caravaggio, que eu conto para você que me faltou quase ar de me deparar à frente. Já sou fã, gosto do movimento, gosto do objetivo, E aí, quando eu me deparo com aquelas obras imensas, né, com aquela preparação de curadoria fantástica do MASP, e aí você olha e diz assim, gente, eles eram muito bons, né? Aí vem o 3D, que a gente sempre comenta, né? E você fala assim, o 3D estava ali. Você olhava aquelas obras, parece que aqueles personagens pulavam à sua frente. Né? Uma característica de perfeição, porque eles conseguem trabalhar a técnica da Renascença, né? Da representação científica, técnica, e eles usam a cor, né? A cor. Para eles, a luz, no caso, né? Então, eles vão usar a luz como um artifício para que eles produzam a emoção. Em italiano se usa a expressão chiaro-escuro, ou seja, escuro. claro-escuro. Claro-escuro, que é do Barroco. Que é um período da luz. Da luz. Então, é o contraste, né? Contraste. Quando eu tenho muita luz, quando eu tenho muito escuro. Sempre quando eu vou ensinar pintura para os meus alunos, eu falo. Eles têm muito medo do escuro, né? De colocar tinta escura, de fazer. Professora, eu falei, você quer luz? Sim, professora. Coloca escuro. Falei, liga um abajur numa sala clara. Ele clareia ali. Agora, liga um abajur numa sala totalmente escura. O que vai acontecer? Então, é a base. Só que para nós falarmos isso hoje, é muito simples, né? Que nós carregamos essa metodologia
por uma vida. E essas pessoas, isso que eu fico pensando, sabe? E essas pessoas pensarem, descobrirem isso. E conseguirem de uma forma tão fantástica, eles produzirem e conseguirem o seu objetivo, né? Porque a ideia, porque você acha que dentro da... Eu estou falando mais do barroco italiano, espanhol ali, né? A ideia, lógico, depois o barroco, nos Países Baixos já veio a representação da natureza morta. O que é a natureza morta? Eles iam para as feiras e pintavam ali os peixes, né? Enfim, retratos dos grandes mecenas, que nós temos que lembrar que não tinha fotografia, então como que se retratava lá um imperador, um faraó, um rei, um sacerdote? Isso ao longo da história. Ao longo da história. Sempre com pinturas. Sempre com pinturas. Quem criava isso? O artista. Qual o olhar de quem era isso? Do artista. E depois da fase da Renascença, se desenvolveu toda uma técnica capaz de reproduzir quase com perfeição. Quase com perfeição. Poderíamos dizer, até com perfeição, né? A ideia dessa, vamos dizer assim, dessa busca do estudo da anatomia é a representação do porquê que o dedo, se você pegar uma Davi de Michelangelo, por exemplo, você fala, mas tá, e daí? Como que ele consegue colocar no mármore aquelas veias? Como que ele consegue, aqueles grandes mestres, colocar transparência no mármore? Isso aí é fantástico, é um estudo para uma vida. Tem um filme que acho que já até comentei com você, Agonia e Êxtase, que cada vez que eu falo essa coisa da escultura e da perfeição, no início do filme tem um breve documentário do Michelangelo, e diz que quando ele terminou realmente de fazer Davi, diz que ele pegou, bateu assim no joelho, agora levanta e anda. Né? Levanta, anda, você está perfeito. É Moisés, né, que ele fez. Moisés não é o Davi. O Davi ele já é em pé, Moisés. Então, quer dizer, é um estudo que se tira o chapéu, né? Nós vamos falar. Daí, então, pode falar, né? Não, professora, nós vamos agora para um breve intervalo. Tudo bem. A gente já volta falando um pouquinho mais do barroco. Tudo bem. Dentro de instantes, retornamos com o programa Opinião. Fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. E Iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é História da Arte. Comigo no estúdio a professora Adriana Rodrigues Soares, que é professora de História da Arte do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora, no fim do bloco anterior estávamos falando do barroco e eu lhe interrompi. Por favor, continuando. Isso. Então, só retomando para que a gente possa caminhar, né, dentro dessa linha do tempo, o barroco, então, ele conseguiu, a partir das suas obras, os artistas eles tinham que representar a dramaticidade, o teatral, né? Então, se você for pensar, eu vou falar para você, vou perguntar, né, o que você acha, né? Eles representavam o nascimento de Cristo ou ele vai representar a morte de Cristo? Morte de Cristo. Porque ele queria drama, ele queria que as pessoas se sensibilizassem ao olhar. Né? A ideia do sentir quando eu observo uma obra dessa. Novamente, a arquitetura ela se rende à ideia dos arabescos, né? Uma arquitetura pesada, uma arquitetura que vai... quem já teve a oportunidade de conhecer Minas Gerais, né? Dentro das suas características das cidades históricas ali, né? De Tiradentes, Ouro Preto, São João del Rei, Congonhas, né? Com as grandes obras do mestre Aleijadinho, do mestre Ataíde, então, que é um barroco de origem portuguesa, por toda a nossa história, né? Então, você vai perceber que a igreja ela vai trabalhar de forma que as pessoas sentissem esse emocional muito forte, né? E o rococó vem também trabalhar essa ideia, que é uma extensão do barroco, né? Que em outra oportunidade a gente até fala sobre, eu falei do rococó porque em Minas Gerais, Aleijadinho, ele tem uma grande tendência e fascinação pelo rococó,
né, que é uma arquitetura mais clara, mais o branco trabalhado. Mas, voltando à ideia, o que a Renascença limpa na arquitetura, o Barroco ele vai trabalhar essas concepções, principalmente a ideia de que fora de uma arquitetura não se usa tanto se você pensar numa arquitetura barroca de Minas ali, você vai ver que fora ela não é tão rebuscada como quando você entra dentro da igreja. É essa ideia do impacto mesmo, né? Então, esse era o objetivo. Quando eu falei lá na Idade Média, que eu acho que vale a pena voltar aqui, quando eu falo das histórias em quadrinhos, que já acontecia lá com os egípcios, né? Que eles eram colocados nas suas tumbas, a sua história, nós temos a Via Sacra, né? Nas igrejas, até hoje, nós trabalhamos essa ideia que conta a história da crucificação de Cristo. E aí vem a ideia de que lá na Idade Média, aqui no Barroco, eles continuam usando os retábulos, que eram como se fossem biombos, que eles transportavam no período da igreja, onde eles queriam, para que eles catequizassem como se fossem histórias em quadrinhos, contando a história bíblica, mostrando o que vai acontecer se você cometer um pecado, né? Por quê? Porque as pessoas precisavam. Nós sabemos que nós somos imagéticos, né? Nós temos essa facilidade, né, de se vender mais pela imagem, se deixar vender pela imagem, né, do que por um texto, vamos dizer assim. É muito mais fácil, muito mais rápido, sendo que as pessoas não sabem ler muito imagens, né, que é uma das grandes dificuldades que a gente percebe. Daí, você saindo do Barroco, nós vamos lá para o Neoclássico, né? E aí, se você perceber, nós estamos fazendo isso na história, né? Sair da Idade Média emocional, aí vou para o Renascimento, a racionalidade, lembrando sempre que são predominâncias e não que não existia o emocional, né? Na arte nós não usamos termos como sempre, nunca, todo mundo, ninguém, isso é muito complicado, essas palavrinhas. E aí nós saímos então da Renascença, que é a racionalidade, né, o antropocentrismo, vamos para o Barroco, que volta com uma grande intenção religiosa, emocional, dramática, teatral, onde os corpos se contorcem, enquanto na Renascença há algo mais ereto, mais, né, de forma mais, vamos dizer assim, garbosa. Lá no Barroco eles detonam, né? Eles detonam no sentido de muitos corpos contorcidos. Para quê? Para dar essa dramaticidade, né? Focos nos olhares, luz nos corpos, nos músculos, para ver força, para ver todas essas relações. Daí nós vamos no caminho para o neoclássico. E no contexto do neoclássico já está falando, novo clássico. Vamos voltar novamente lá para os nossos grandes mestres, os gregos, né? Porque se você for pensar, isso é uma coisa que me incomoda também um pouco. Entre tantas coisas que nos incomodam, né? Que me incomoda. Nós estamos numa sociedade totalmente, né? Vamos dizer, despreendida de certas coisas, de certos conceitos, como, por exemplo, de belo, que se desconstrói, a arte está desconstruída, está efêmera, está líquida. Só que daí, quando se fala no contexto de beleza de uma mulher, por exemplo, se volta ao resgate do grego, né? Equilíbrio, harmonia. E daí? Porque tem que ser magra, tem que ser esguia, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso não tem nada a ver com a nossa contemporaneidade. Não sei se você concorda com isso. Né? Ela não tem, mas nós fazemos esse resgate. E dentro desse conceito do neoclássico, ele vai fazer isso, ele vai fazer uma limpeza novamente e ele vai deixar, lembrando que não existia mais, mas que há um enfraquecimento da pintura religiosa, os artistas não estavam empenhados nesse conceito, mas eles vão trabalhar as questões de uma arte mais histórica. Daí nós vamos entrar na Revolução Francesa, né? Napoleão Bonaparte e o grande artista que é Davi, que era
pintor oficial da corte, né? De Napoleão, ele era o principal artista. E aí também nós podemos construir um parâmetro sobre as questões do nosso Photoshop, né? Novamente, eu falo lá, o esfumato também já foi criado e o Photoshop também já estava nas mãos dos artistas. Ou seja, eles reproduzindo nos quadros algo muito melhor que a realidade. Que a realidade, com certeza. Do jeito que quem queria? Daquele que estava pagando. Daquele que detinha o poder sobre o artista. Né? Então, dentro desse conceito, a gente consegue perceber que o artista, ele era uma forma de... Não que ele achasse que isso seria maravilhoso ele fazer, porque o artista ele quer ter uma expressão livre, isso ele vai conseguir mais à frente dentro da história, mas era como se fosse uma prostituição artística. O que os artistas precisam, porque eles precisam comer, eles precisam vender as suas obras, né? Eles precisam trabalhar, isso é uma relação muito também provocativa, sabe? Sobre, é porque eu faço isso, tá, mas e como que você vive sobre isso? Né? Então, o neoclássico ele vai trazer isso, ele vai trazer uma pintura muito mais histórica, para contar as grandes batalhas e contando sempre o lado do vencedor. Sobre essa perspectiva do olhar de quem vence. Aí estamos entrando já na fase do romantismo, professor? Isso. Daí nós vamos... Depois desse conceito, né, neoclássico, da limpeza novamente, do equilíbrio das cores, do resgate da representação da arquitetura clássica novamente, frontões, colunas, né, gregas. Daí nós vamos lá para o romantismo. E o romantismo é tão fascinante, nós estamos lá no século XIX, né, quando o artista ele ele tem a liberdade de uma poética mais... uma poética expressiva de pensar, de subjetividade. Essa é a palavra correta. Então, você já vai começar a perceber que para você olhar uma obra, ela não está dita claramente como estava em outras, né? Esse é Cristo, esse aqui é Maria, diz isso. Agora não. Agora, lá Napoleão estava no seu cavalo, nos Alpes, daí tinha uma batalha no final, então estava contando como se fosse um documento histórico. No romantismo, o artista já começa a trabalhar as relações mais metafóricas. Então, se você pega a Liberdade Guiando o Povo, você já vai perceber uma mulher com os peitos de fora, com uma bandeira francesa, várias pessoas mortas, outras vivas, umas vestidas, umas nuas, uma criança com uma arma, tá, e daí? Aí a gente já começa a perceber a relação de liberdade poética que o artista começa a construir dentro da sua produção, né? E isso é um grande ganho. Daí nós temos Goya, que se você pega Saturno devorando seu filho, você já percebe o quê? Que ele já era um grande surrealista. Né, que foi surgir, o surrealismo surge lá em 1924, século XX já. Então, essas leituras de que um período faz do outro, isso também é muito fantástico. Né? Se você pegar lá obras da Idade Média, de Bush, você pega... Então, quer dizer, é muita coisa, muita loucura, para você perceber que nada surge do nada. Então, o romantismo traz a poética para dentro da tela. Da tela, da sua música, né? Aquilo que eu falei. Eu falo da pintura porque... No caso da pintura, um dos nomes mais expressivos seria Delacroix. Delacroix, um grande mestre, né? Que vem trabalhar essa relação. E aí, quando fala de Delacroix, eu lembro da relação também dramática que ele busca nas suas obras. Né? Por que ele busca? Porque ele quer dramatizar a partir... Então, é como se fosse um barroco sem a religiosidade. Perfeito. Tá? Sem a religiosidade. E, lógico, com uma liberdade maior da pincelada. Já começa uma breve desconstrução dessas relações não tão acadêmicas como como a gente percebe no barroco. Né? Após o romantismo, vem que período? Daí vem o realismo. Né? Foram períodos mais curtos em relação à Idade Média, à Renascença, né? Porque agora a sociedade já está mais dinâmica
Em plena Revolução Industrial? Isso, perfeito. A Revolução Industrial, as coisas, comunicação, e, enfim. E com certeza, como eu falei desde o início, a arte acompanhando toda essa evolução. E o realismo, Ney, já no finalzinho do século XIX, nós percebemos que é um movimento que vai... Primeiro movimento que vai falar sobre as pessoas comuns, os pobres, vamos dizer assim, os trabalhadores. Então, quando você fala da arte, de que a arte é elitizada, nós começamos a compreender por aí. Nós estamos no século XXI, falando em história há muito pouco tempo, né? Quase século XX, e aí que a arte foi se desprender dessa relação de só representar os ganhadores, vamos dizer assim, os ganhadores, os que se julgavam ganhadores, né? Tem isso o lado também. Vencedor da história. Isso, o lado vencedor. E aí o artista, ele fala, não, eu não preciso melhorar a natureza, eu não preciso melhorar, eu só represento, porque ela já basta, ela já é o que ela é. Né? E o realismo vem nessa relação de denúncia social, de contexto social. Né? Quando ele fala realismo, ele não está falando da técnica propriamente dita, ele está falando do contexto conceitual do movimento, que era valorização dos menos favorecidos. Fantástico isso. Tá? Fantástico isso. Professora, a gente falou da Revolução Industrial alguns instantes atrás. A Revolução Industrial traz um invento fabuloso que é a fotografia. Fotografia. Então nós não precisamos mais de pintores para nos retratar. Nós temos a foto, ela é instantânea. Ela mais barata. Muito mais barata, obviamente. E então a pintura passa a ter mais a capacidade de interpretar a realidade do que reproduzi-la. Isso. Nesse quadro que surge o famoso impressionismo, não? Nesse momento histórico? Perfeitamente. No finalzinho do século XIX, com todas as evoluções, né, de resultado também da Revolução Industrial, surge então, como você falou, a fotografia. Então o artista repensa, qual é o meu papel se agora está tranquilo entre esse conceito de representar e você perpetuar a tua imagem, você pode muito bem fazer com a fotografia. E aí o artista ele vai construir um conceito novo de representação a partir do início de uma desconstrução daquilo que se foi, entre aspas, também construído. Né? Construído no sentido técnico, eu estou falando. Né? Sim, claro. Técnico. Então, o artista ele vai sair do seu ateliê, ele vai buscar o estudo da luz, o estudo da cor, pinceladas soltas, e assim ele vai buscando uma nova forma. Mas aí é uma crítica, né, de alguns autores. Sai do realismo já com a relação de um contexto de denúncia social. A mulher ali, ela já não é mais a deusa, ela já não é mais a ninfa, ela já não é mais o anjo, ela é a prostituta, ela é aquela que era abusada pelos senhores, né? Ela era a negra que tinha seu papel somente nos mais baixos momentos sociais, né? Então, daí o que vai dizer? O impressionismo ele volta a representar burguesia, os belos salões, os belos bailes, as belas festas, certo? Os artistas eles precisavam dessa representação do belo. Por quê? Porque eles estavam representando a natureza mesmo. Eles saem do seu ateliê e vai buscar a luz usando a fotografia para que ajudasse a pegar o momento, né? Que você sabe que um pôr do sol, quando você olha, se você não tirar foto imediatamente, daqui a pouco já não existe mais aquilo. E aí o impressionismo, daí depois do impressionismo, já com essa necessidade, os grandes estudos, e é muito interessante que tem uma carta de um jornal, que agora não vou me lembrar o nome lá, francês, que eles fizeram uma exposição porque eles não foram aceitos na exposição nobre lá de Paris. E eles fizeram uma exposição chamada a Exposição dos Excluídos. E eles puseram, daí as pessoas, o jornal escreveu, né, que eles estavam com problemas mentais, que você não fosse lá, porque aqueles artistas não sabiam pintar, eram borrões, né? Então imagine, naquele período, se ainda até hoje nós temos pessoas que ainda não compreendem o que ele quis dizer, né?
Tá, daí depois foi no século, daí nós vamos falar de arte moderna no conceito de guerras. Perfeito. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por que é importante falar, antes de falar da arte moderna, falar de guerras? Porque uma sociedade que vive duas guerras, né, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, não poderia continuar a mesma. E com isso, os artistas não poderiam continuar os mesmos. Então, o que o artista vai fazer? Aí vão surgir os ismos do século XX, que são as escolas e os movimentos que se entrelaçam, que ocorrem todos juntos, que os artistas participam de vários, que a coisa agora é dinâmica. Eu sempre falo para os meus alunos, até agora eu explicava Idade Média, Renascimento, e eu ia caminhando. Quando chegava na arte moderna, eu falava, pô, professora, mas e agora? Agora, minha filha, é tudo junto. Vamos tentar entender o que é coisa, porque a sociedade ela está rápida, tudo está rápido. E os artistas, né, isso ocorre bastante em Paris ali, que ditava o conceito artístico. Aí vai surgir fauvismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, que são movimentos que os artistas chamam de arte experimental. Eles experimentaram suportes diferentes, desconstruções desconstruções de técnicas, né? Eles romperam, por exemplo, não usavam mais materiais nobres como mármore, eles usavam sucatas, eles usavam colagens, eles usavam para romper mesmo. É mais ou menos a ideia de dizer assim, tá, uma sociedade com esta cara e vocês querem que nós ainda continuemos representando o belo? Como assim? Tem uma história do Duchamp, né? Que ele põe aquele mictório numa exposição ao lado de uma escultura clássica para provocar. As pessoas, meu Deus, mas e esse mictório aqui? Conceitue? Pense o que você acha. Então, nós entramos dentro do conceito de uma arte contemporânea, de uma arte conceitual, né? Não é importante o objeto, mas sim o conceito dado para ele. Então, por que ele pega, nós chamamos dentro da arte moderna, o dadaísmo principalmente, ele pegava objetos, e simplesmente dizia que aquilo agora era arte. Colocava no museu e dizia, isso aqui é arte. As pessoas, mas como assim? Sim. É uma arte. Mas por que é arte? Conceitue. Fala o que você acha. O que representa para você isso aqui? O que você pode viajar? Eu não tenho que dar pronto para você nada. Né? Então, aí que vem essa perturbação visual. Né? Essa perturbação visual, eu digo, Ney, porque... Não sei se você já escutou isso. As pessoas... isso aí não é arte. Nossa, ou até eu faço isso. Por quê? Porque a pessoa não compreende que o artista, ele foi buscando. Eu não vou comparar tecnicamente uma arte clássica a uma arte moderna. Tecnicamente. Se eu falar em realismo, por exemplo. Mas se eu falar em conceito, nós não temos mais sentido de reproduzir algo que a fotografia do nosso celular faz 700 vezes, se nós quisermos. Né? Não, o artista ele tem que usar da interpretação conceitual para ele falar sobre. E fazer o melhor, ele tem que fazer com que a pessoa que é o espectador pense. Desse período entre guerras, acho que tem uma tela que é exemplar. Pablo Picasso não fazia suas telas com um significado pontual, mas teve uma que ele fez questão de deixar com significado pontual. Pouca gente sabe, mas a Guerra Civil Espanhola serviu como laboratório para os alemães. Então, os alemães apoiando Franco, tinham o mesmo posicionamento político, também fascista. Né? Os alemães apoiando Franco, então entraram na Guerra Civil Espanhola fornecendo armamentos, apoio tático, enfim, para o general Franco. E aí a cidade de Guernica é destruída e acaba dando o nome a uma das telas mais famosas da história da arte, né? De Picasso e da história da arte. Né? Picasso, ele é espanhol, né? Da cidade de Málaga,
E essa cidade estava tendo Guernica, estava acontecendo uma quermesse. E os alemães queriam testar as bombas para a guerra. E eles testaram sobre essa cidade. Então foi o caos, né? E Picasso pinta essa tela e ele deixa essa tela há muito tempo na França. E ele diz que somente essa tela volta para a Espanha quando eles reconstruíssem a cidade de Guernica. E assim foi feito, ficou muito tempo na França e depois voltou lá para a Espanha, de propriedade da Espanha, né? Então, ele vai usar, né, quem conhece a obra, né, uma obra ela tem 3,5 metros de altura por 7, é um painel imenso. E eu gosto de uma história muito, muito bacana, de um livro do Picasso, que fala da sua biografia, diz assim, ele estava numa exposição, e ele era muito irreverente, né? Ele estava numa exposição onde estava a obra Guernica. E ele estava conversando com as pessoas, dando autógrafo, enfim. E nesse momento diz que chegam alguns generais, todos fardados, né, com as medalhas. E aí os generais viram Picasso ali, olharam para aquela obra, sem conhecer a obra, falaram para ele, foi você quem fez? Ele, não, foram vocês. Né? Então, aí já define aquilo que está aqui, o que você nem consegue enxergar. Né? Essa é a riqueza da arte moderna, essa é a riqueza da arte conceitual. Né? Professora, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, História da Arte. Comigo no estúdio está a professora Adriana Rodrigues Soares, professora de História da Arte do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. E nós fomos até a arte moderna. E a arte moderna, então, enfim, surge uma série de correntes, uma série de movimentos, e todos eles representando pontos de vista diferentes. A história, então, agora nessa fase atual, ela representa o individualismo que nós percebemos na sociedade? Com certeza. O individualismo, o efêmero, o líquido, o passageiro, aquela coisa do... Hoje a arte, ela está, daqui a pouco ela não está mais. Por quê? Porque um artista, ele constrói a sua arte, ele produz a sua arte, ele conceitua a sua arte para um determinado espaço, para um determinado momento. Terminou aquilo, a arte se desfaz. Como as instalações. Como as instalações, né? As performances, as instalações, porque hoje ele usa todo tipo. Porque uma característica muito interessante da arte contemporânea, né, é que hoje nós falamos assim... Antes nós tínhamos, isso aqui é pintura, isso aqui é dança, isso aqui não. Agora, na arte contemporânea, as coisas se entrelaçam. As artes, elas se comunicam. Então, uma instalação, ela pode ter, junto nessa instalação, pintura, ela pode ter dança, né? A performance, ela tem o corpo como suporte. Ela tem, então, há uma fusão dessas linguagens para que o artista possa realmente construir essa dinâmica do que esse mundo contemporâneo está produzindo. Aí surgem as artes digitais também, né, que nós temos aí. Nós temos a relação de usar suportes diferentes do que eu tinha antes, que eu venho dentro da história na tela, depois eu usava as paredes, agora não, agora eu uso a tela, não que eu deixei de usar isso, mas eu estou fazendo parte de que tudo pode fazer parte da minha produção artística. E realmente, o artista contemporâneo, ele não está preocupado se você vai entender a obra dele. Porque se ele estivesse preocupado com isso, ele faria realismo. Né? Ele quer que você, enquanto espectador, faça a sua leitura.
de mundo, porque você só vai fazer uma leitura sobre alguma coisa a partir da sua carga de vivência, sua carga de conhecimento, né? Então, essa é a riqueza da arte contemporânea. Essa liberdade do espectador também fazer parte da interpretação dessa obra, do nome dessa obra, do que ele quer disso, o que para ele representa, né? Então, essa liberdade do artista, essa subjetividade fica muito claro a partir da produção desse artista contemporâneo, né? Então, o conceito é muito forte. Professora, novamente, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Imagine, Ney, sempre que precisar e que quiser me chamar, fique à vontade, estarei aqui com o maior prazer. Tá bom? E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu aprendi muito, com certeza todos nós aprendemos. Um grande abraço. Até o próximo sábado.